Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou Renato Rosa e começa agora o programa Viva Fazenda. Roda a vinheta. Em Fazenda Rio Grande, no meio de tantas construções e ruas movimentadas, existe uma senhora que já viu de tudo. E não estamos falando de uma pessoa, mas da famosa casa da Dona Mariquinha. Construída em 1906, a residência é praticamente a vovó da cidade. E se paredes falassem, ali sairiam milhões de histórias ricas do passado. E para falar a verdade, existem muitas. O patrimônio representa o tempo em que a vida era mais simples. As conversas aconteciam na varanda e as notícias corriam mais rápido pelo boca a boca do que qualquer rede social de hoje em dia. A importância da casa vai além da curiosidade histórica. E é com essa bela e nostálgica reportagem que vamos saber de cada detalhe dos costumes, da arquitetura e o jeito de viver no início do século passado. Joga a matéria no ar. A Casa da Mariquinha é considerada uma das casas mais antigas de Fazenda Rio Grande. Guarda parte importante da história do município. O espaço preserva memórias do período anterior à emancipação da cidade e se tornou um símbolo do patrimônio cultural fazendense. Hoje a Kelly me trouxe aqui num lugar que é histórico em Fazenda Rio Grande e muito especial, estamos em frente à Casa da Mariquinha. Kelly, me conte um pouco sobre essa história. Então, entre o final do século XIX e início do século XX, essa região começou a se estruturar, né, de uma forma cooperativa, colaborativa. E um exemplo disso é a Casa da Dona Mariquinha, que esse ano vai completar 120 anos. Então, começou muitas coisas que aconteceram aqui, o desenvolvimento dessa região começou com essa residência aqui. E quem foi a Mariquinha? Porque ela tem uma importância muito séria aqui para a história da cidade. Sim, ela colaborou muito, né? A família dela colaborou para o crescimento da nossa cidade, né? Então, essa casa foi construída em 1906 pelo avô dela, que é o Francisco Ferreira da Cruz, que inclusive leva o nome da avenida principal aqui do bairro, que é o Parque Industrial. Então, ele construiu essa casa e essa casa ela servia de referência, principalmente na parte de educação, onde foi uma das primeiras escolas que aconteceu aqui, né, nas proximidades. Então, ela é a mais nova, a filha mais nova, né? E o pai dela se chamava João. Então, todos nasceram aqui, os irmãos dela, né? O pai dela também. O avô dela, que é o Francisco Ferreira da Cruz, também nasceu aqui na região. A mãe dela era de Campo Largo, mas o pai dela era daqui. Então é uma família que sempre esteve presente e ajudou na construção da história de Fazenda Rio Grande. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Kelly, um fato muito curioso é que você contou que o seu Francisco trazia um professor aqui e todos os outros vizinhos vinham com os filhos para estudar, é isso mesmo? Exatamente. Então, quando tivemos a conversa, né, uma entrevista com a Dona Mariquinha, ela nos relatou que passou por aqui em média de 5 professores. Inclusive, ela relata o nome completo da professora dela, que como ela era a mais nova, né, dos irmãos, então ela lembrava até hoje o nome completo da professora. E o que acontecia? Como o governo não mandava professores aqui para essa região, inclusive
essa casa, né, mais uma curiosidade, né, reforçando que essa é uma casa que passou por 3 municípios sem sair do lugar. Pertenceu a São José dos Pinhais, pertenceu a Mandirituba e pertence à Fazenda Rio Grande, né? Então, nessas 3 comarcas, essa casa se estabeleceu sem sair do lugar. Então, o Estado não mandava professores para cá e o que fizeram? Todos os moradores da região, juntamente com o pai da dona Mariquinha João e o seu Francisco, fizeram um baixo-assinado para conseguir trazer professores para lecionar aqui. Então, eles iam de carroça buscar os professores em São José, eles passavam a semana toda aqui, então a casa da dona Mariquinha serviu também para eles, como pouso para eles, né? Então eles davam comida, casa, roupa lavada e os professores ficavam aqui e todos os filhos dos vizinhos da região vinham e estudavam ali no sótão da casa. Kelly, é muito interessante que a casa ela está inteira. Mudou alguma coisa na estrutura? Mudou bem pouca coisa, ainda está se mantendo a estrutura original dela. O que mudou foi somente a parte da cozinha da casa, que eles fizeram de alvenaria, né, que é mais recente. Mas fora essa estrutura de alvenaria, o restante da casa ela permanece do mesmo jeito desde 1906. E qual que é a importância da Casa da Mariquinha para a memória, cultura e identidade também de Fazenda Rio Grande? É uma importância gigantesca, porque foi através dela que a gente começou todo esse trabalho, né, de pesquisa, porque a dona Mariquinha ela tinha muita história para contar, ela vivenciou muita coisa, ela nasceu aqui nesse lugar, então a nossa intenção sempre foi buscar a história da cidade através do olhar dos moradores, e foi isso que aconteceu aqui com a dona Mariquinha. Então, como ela vivenciou tudo isso, a casa que ela morava foi construída há muito tempo, se permaneceu da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo local. Então, esse trabalho de resgate, né, essa casa faz toda a diferença, porque é uma história não só de uma vida, mas sim de várias. E a construção de uma identidade, de um pertencimento, como eu já falei, que faz a gente se sentir pertencendo a esse lugar, fazendo parte dessa história. E claro que há sempre aquela brincadeira. Dizem que a casa de Dona Mariquinha já viu mais mudança do que muito morador antigo. Mas, ao contrário de nós, ela continua firme e de pé. Lembrando que uma cidade sem memória é como uma casa sem alicerce. E entre risadas e lembranças, a velha e querida casa segue sendo um patrimônio afetivo da cidade. Porque preservar a história não é apenas guardar o passado, é entender quem somos hoje. E nisso, Dona Mariquinha entende muito bem. Em Fazenda Rio Grande tem assunto importante ganhando mais espaço. É a mamografia. Um exame rápido, necessário e que pode salvar vidas. A mamografia é aquele exame que ajuda a descobrir o problema da mama bem no começo, quando tudo ainda tem solução e tratamento. Essa matéria que vamos assistir ensina, direciona e muito mais importante, salva vidas. Os exames como o preventivo do colo do útero, Papa Nicolau e a mamografia são fundamentais para a saúde da mulher, pois possibilitam o diagnóstico precoce de doenças e aumentam as chances de tratamento e cura. Além da conscientização, o acesso aos exames e a organização dos atendimentos são essenciais para garantir esse cuidado à população. E Monique, qual que é a importância da mamografia na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama? Olha, a mamografia é um exame essencial para a saúde da mulher. Ela previne o câncer de mama, que é diagnosticado em mulheres entre 40 a 74 anos. E como que está a fila de espera da mamografia atualmente? Olha, nós não temos fila de espera aqui no município, pelo contrário, nós temos
a falta da procura das mulheres, talvez por medo, por receio de fazer o exame, por falta de tempo. E o que nos assusta realmente é a grande demanda de oncologia, né, que nós temos aqui no município de Fazenda Rio Grande. Então, isso preocupa porque demonstra que a mulher ela não está procurando a prevenção, o diagnóstico precoce, né, dos exames da mamografia previne uma sequência de um tratamento longo, doloroso, que é você ser diagnosticada com câncer de mama. Então, hoje nós não temos fila no município, o que nós temos, na realidade, é a falta da procura para realizar esse exame. E qual a forma para agendar esse exame? Olha, aqui no município nós temos um programa que é chamado Mamografia Agendada. Então nós temos um WhatsApp que a mulher de dentro da sua casa, ela pode acessar, ela entra em contato com, nós temos aqui um servidor, a gente consegue que o médico faça o pedido desta mamografia, nós conseguimos agendar em menos de 48 horas a realização desse exame. E ela é encaminhada para a unidade básica de saúde de referência dessa usuária. Então, o programa ele facilita para que a mulher realize o exame, não precisa sair de casa, basta simplesmente ela baixar o número e mandar uma mensagem. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. A Secretaria de Saúde do município reforça que o exame está disponível e que as mulheres devem procurar a unidade de saúde mais próxima. Mas acabou de me surgir uma dúvida. Quais as orientações para as mulheres que ainda não fizeram o exame? O que elas devem fazer? Vamos ver a continuação da matéria? E qual a orientação que você deixa, Monique, para as mulheres que ainda não fizeram a mamografia? Procura o WhatsApp, né? Se tiver dúvidas, tiver dificuldade, não tem acesso ao celular, procura a unidade básica de saúde, tira dúvida com o enfermeiro ou a enfermeira que está lá. A unidade de saúde é a porta aberta, a porta de entrada do usuário. Então, você que é mulher, não deixe de realizar seu exame, não espere só outubro rosa, né? O mês de março, que é o mês da mulher, que a gente sempre faz campanhas, a gente está aqui disponível todos os dias da semana, em todos os meses do ano. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio. E também tem a questão do preventivo, né? Que é algo muito importante. Qual que é a importância desse exame para a saúde da mulher? Preventivo, ele é extremamente importante para a detecção do câncer de colo do útero e entre outras doenças, né, sexualmente transmissíveis. A gente percebe que há uma baixa procura, o que nos preocupa. No ano de 2025, aproximadamente 4 mil mulheres realizaram o exame de preventivo aqui no município. Isso nos assusta, porque a gente percebe que a mulher, de fato, ela não está preocupada com a sua prevenção. Né? Muitas vezes trabalha, né? Falta tempo, não consegue ajustar o seu horário. Mas um recado importante que a gente fala sobre o preventivo é esse: não deixe de realizar seu exame. Nós temos profissionais capacitados, né? Que possuem toda a estrutura, com toda a ética, e assim não deixe de realizar seu exame. Quem deve realizar o exame preventivo e com qual frequência? Mulheres que já tiveram a vida sexual ativa e que tenham entre 25 a 74 anos. E como que está a fila em relação a esse exame? Olha, como eu reforcei sobre a mamografia, nós não temos fila. O que nós temos de fato é a baixa procura e a baixa adesão dessa mulher na realização do exame preventivo, que também muitas vezes deixa para realizar o exame, né, como eu falei, em meses alusivos à prevenção do câncer. Isso nos preocupa, que a gente percebe que a gente tem aí uma baixa procura e um aumento significativo do encaminhamento para a especialidade de oncologia. Então a gente precisa resgatar a questão da prevenção no município, principalmente voltado para o câncer de mama e do colo do útero. O agendamento pode ser feito na unidade de saúde? Sim, o preventivo, a mulher chega em qualquer horário, ela não precisa ir de manhã na unidade de saúde, realiza o agendamento de acordo com a sua necessidade, né? O dia que ela conseguir participar, cada enfermeiro tem a sua agenda. Então é importante reforçar isso, né? Que você que é mulher não precisa ir pela manhã, pode procurar um enfermeiro na unidade de saúde e realizar o seu agendamento de acordo com a sua necessidade.
Prevenção é coisa séria, mas não precisa ter medo. Quanto antes o exame é feito, maiores são as chances de ficar tudo bem. A mamografia é um gesto de cuidado, amor e de atenção e responsabilidade, porque saúde não espera. Porque em Fazenda Rio Grande, o melhor é se cuidar hoje para sorrir amanhã. O programa mais uma vez chegou ao fim, mas não se esqueça, estamos aqui às 22h30 esperando você para aprendermos juntos, vivenciarmos juntos todas essas matérias que emocionam. Tudo isso aqui na CNT Multi. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda.